Eu já Pronto? deixei uma ali. Sim. Vamos lá? Sim. Vocês leram a matéria que eu pedi para ler? Deu tempo? Deu? A professora mandou bastante coisa ontem, né? Não? Não foi muito não, Brian? Então vamos lá, ó. Vou compartilhar a tela. Hoje vamos começar como a gente começou ontem. Tá bom? O que vai acontecer? Vocês estão aí com o caderno de matemática ou não? Sim. Não, é só aí, professora. Então vamos lá, pegando o caderno de matemática. Ora, tem problema isso? Olha, hoje é dia 11, amanhã é dia 12. Avisa do dia 12. Mas já adiantou demais, né? Ô, professora, amanhã é feriado, não é? Hoje é feriado, mas lembra que por conta do isolamento social, a gente antecipou alguns feriados lá para março? Março não, Sim. abril, né? Então, É. hoje seria feriado de Corpus Christi, mas não é. A gente já antecipou por causa da Covid. E o de sexta-feira eu esqueci qual é. Sexta-feira é a emenda só. É dia de Santo Antônio e dia dos namorados. Você já tem namorada, Bela? Não vai me dizer isso. Não, é que eu esqueci. É porque o meu pai perguntou se tinha aula feriado. Não, normal. Tá. Então vamos lá, ó, fazendo a conferência aí dos cálculos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Então é o de azul, tá certo? Eu destaquei em azul aí. Como é que tá o resultado aí, turminha? Tá todo mundo conferindo? Acertei. Todo mundo conferindo? Vê as outras. 17,99 acertou. Ô, professor, aqui o meu computador teve um probleminha. Tá bom, Então, tudo bem, sem problema. Tá conferindo aí? Como é que tá? tá. Eu vou conferir aqui. E aí, Gi, tá com uma cara tão pensativa, Gi. Foi bom ou não foi muito bom essas continhas, Gi? Pode falar, Gi. Tá conseguindo corrigir, Gi? Murilo, tá conseguindo corrigir? Esther, não tô vendo seu rosto. Deixa eu ver seu rostinho, Esther. Aê. Tá conseguindo corrigir aí, Esther? E aí, gente, como é que tá? Eu quero saber. Vocês estão acertando a maioria? Eu vou perguntar já já, hein? Vocês viram que eu coloquei uma conta de subtração aí, né? A gente não aprendeu, quer dizer, eu não ensinei vocês subtração ainda, mas eu coloquei essa conta aí para fazer vocês pensarem, tá bom? Ah, as respostas? Ô, professora, eu sem querer eu olhei errado, mas eu só errei uma. Só errou uma, Sossô? Que delícia! Tá certo. Tá bom. Vamos lá, vou começar a perguntar. Brian, e aí, como é que foi? Errou quantas?
Duas? Tá ótimo, Brian. Parabéns. Gi, quantas você errou? Nenhuma. Ah, Gi, que linda! Parabéns. Sossô disse que errou uma, né, Sossô? Sim. Parabéns, Sofia. Duda, você errou quantas? Ainda tô Duda? fazendo. Ainda tá Ainda tô- corrigindo? Tá bom. Bruninho, tá corrigindo ainda? Tá bom. Murilo, você já sabe me dizer quantas você acertou e quantas você errou? Não? Tá bom. Esther, sabe me dizer quantas acertou, quantas errou? Professor. Eu só errei uma. Parabéns, muito bom. Mateuzinho, e aí, o que você tem para me dizer? Quantas você acertou, quantas você errou? Que vai virar crédito. Tá sem som, né, Mateus? Ô, professora, no meu computador disse que não é possível iniciar a reunião devido. Quando possível, inicie seu computador novamente. O que significa isso? Ai, não entendi, Sofia. Repete, por favor. É que quando não é possível iniciar a reunião devido. Ué. Mas eu tô te vendo. Fica Deve ser tranquila. Deve... Estou Não, te mas vendo. eu tô no celular agora. Ah, entendi. Não, então fica aí no celular. Às vezes a câmera não tá funcionando. Bom, ó. O que vai Mas estava acontecer? funcionando até agora. Aí depois ele saiu do nada. Ah, deve ter acontecido algum probleminha. Bom, ó, o que a gente vai combinar? Quem errou uma, quem errou duas, vai fazer do mesmo jeito de ontem, tá bom? A Pro vai colocar o arquivo lá no Sponte. Vocês vão corrigir sozinhos até chegar ao resultado. Combinado? Combinado? Então tá joia. Vou deixar esse arquivo lá no Sponte para vocês fazerem a conferência com calma em casa depois. E se tiver que fazer alguma correção, pode falar. Quem me chamou foi o Brian, né? Mas você já mandou na do dia 9 e na do dia 10. Isso, hoje eu vou mandar o resultado, tá bom? Lembrando que eu quero deixar isso bem claro, eu quero que isso fique registrado. Coloquei algumas contas de subtração e eu não ensinei vocês a fazer a conta de subtração com reserva. E essas contas que estão aí é com reserva. E, na verdade, eu estou fazendo um teste mesmo. Eu quero saber como que tá aí Ô, o que professora, vocês têm de lembrança do ano passado, tá bom? eu consegui fazer eu acertei, sim. A de subtração. E vocês estão É. fazendo como a gente tinha combinado, né? Sozinho, sem o pai e a mãe, só usando a tabuada, né? Ah, então é isso que eu quero, tá? Continuemos assim. Sozinhos, sem papai e a mamãe ajudando, realizando os cálculos, para a gente mensurar como é que tá essa evolução de vocês. Combinado, turminha? Bom, vamos então agora para efetivamente nossa aula. Então, lembrando que hoje vai o arquivo de novo lá no Sponte, no Google Sala de Aula também, tá bom? Para que vocês possam realizar as contas de amanhã e que vocês possam fazer a correção das continhas de hoje, tá bom? Então, vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Ô, professora, agora a gente vai pegar um livro? Isso, Sossô, vamos para o livro agora. Vamos falar o que é um museu. Olha lá, hoje eu inovei e coloquei a página, para vocês não ficarem me perguntando. Página 232. Professora, eu li várias vezes. É, Lu? É. Então vamos lá? Pronto. Eita, foi sem querer, tá, Vamos lá. professora? Aqui fui eu. Tá bom, princesa, fica tranquila.
Olha Aqui lá, eu apertei no gente. botão errado. Tudo bem, tranquilo. Olha lá. Eu retirei do nosso livro 3 frases que eu acho importante a gente conversar. Eu acho importante a gente fixar bastante de tudo isso que vocês leram, tá bom? Então, a primeira frase, se vocês quiserem grifar também, podem ficar à vontade. Está literalmente na página 232, tá bom? A primeira e a segunda são 2 frases que estão aí, 2 parágrafos que estão lá nesse texto. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, assim, a palavra museu, ela vem do grego, que eu não sei pronunciar exatamente como deve ser pronunciado, museion, né? Que significa templo das musas, tá bom? Olha lá. O que eu achei importante a gente ressaltar nesse texto que vocês fizeram a leitura? Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e instituições que ganham corpo por meio de imagens, cores, sons e formas, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Os museus, eles são estruturas que eles guardam para a gente toda a história da humanidade. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que tem museus que tem uma identidade muito específica, né? Aquele museu ele só vai fazer aquele tipo de exposição. Isso a gente vai ver daqui a pouco que vocês já leram também, né? Mas independente de qualquer coisa, eu sempre falo para vocês na sala de aula que a obra de arte a gente tem que olhar com os olhos, né? A gente tem que ter conhecimento, o mínimo do conhecimento sobre a arte, mas a gente também tem que sentir com o coração, não é? Que a gente sempre conversa na sala de aula. O que o artista quis transmitir para a gente? Então, uma obra de arte, seja ela de qual tipo for, e esse tipo nós vamos conversar daqui a pouco, ele quer transmitir alguma informação, ele quer transmitir algum pensamento, ele quer transmitir algum sentimento, ele quer contar uma parte da história através do que aquilo significa, né? Então, os museus hoje nada mais são do que bancos, entre aspas, porque não são bancos, né? Então, eles são bancos de informação. Eles guardam para a gente informação do que aconteceu na história da humanidade. E isso, de maneiras diferentes, a gente também vai ver. Tá? Olha lá, o segundo parágrafo que eu também tirei do texto, da página 232. Olha lá. O trabalho de um museu... Professora, Pode falar, senhor. professora, o Matheus escreveu alguma coisa no chat que não tá conseguindo ouvir e nem falar. É verdade, professora. Ai, que eu não vi, peraí. A Giovana levantou a mão. Tá bom, Sim, Murilo. tá bom. Ué, por que não apareceu? Ele não tá conseguindo me ouvir? E nem eu falar. Peraí. Professora, se ele não tá conseguindo te ouvir, ele não entendeu a aula. Marcela, é a Michele. Já Estamos na... li, obrigada. Ele já saiu já. Ô, Sofia, depois você fala para ele assistir lá no YouTube, tá bom? É porque agora não, ele já saiu, não deu tempo de eu não apareceu para mim, não sei o que aconteceu. Então vamos continuar aqui. Se ele aparecer de novo, a gente continua, tá? Então, olha lá, vamos ler esse segundo parágrafo. O trabalho de um museu permite a criação de uma identidade cultural com um significado especial, que nos conta histórias e revela um pouco do passado. Por isso, foi exatamente isso que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá no Museu do Ipiranga, por exemplo, né?
Lá vai ter roupas que se usava na época, fotos de Dom Pedro e da família real quando chegou no Brasil, né? Vai ter objetos importantes. Isso vai contar a história do nosso passado, né? Vai fazer com que a gente, quem conhece a teoria, quem conhece a história contada, vai fazer a gente fixar um pouquinho mais se a gente visualizar aquilo lá. Tá certo? Então, o que ele está falando é que o museu ele permite que a história, que a identidade de um povo permaneça por muitos e muitos anos. Então, eu fui no Museu do Ipiranga. Aí, a Murilo vai no Museu do Ipiranga. Aí, depois, os filhos do Murilo vão no Museu do Ipiranga. Os netos do Murilo vão no Museu do Ipiranga. Então, essa história vai passar de geração para geração e não é uma história contada de pai para filho. É uma história que os historiadores estudaram, trouxeram fatos, trouxeram objetos e que a gente tem como visualizar também, né? Isso permite que o povo tenha uma identidade, tá certo? Outra coisa que é importante a gente lembrar também é que no museu a gente tem que ter alguns comportamentos. Então, você não pode tocar numa obra, você não pode entrar comendo, você não pode entrar bebendo, você não pode correr, você tem uma distância que tem que ficar entre a obra, né, você e a obra, você não pode tirar fotos, Então, assim, a gente tem que ter um comportamento, né, quando se visita o museu, certo? Tudo bem, galerinha? Até aqui? Vamos lá. Terceiro parágrafo que eu trouxe aí para vocês. Esse parágrafo, se alguém estiver grifando, está lá na página 234, tá bom? Bruno, você quer falar alguma coisa? Professora, Professora, eu tô tentando entrar na reunião. Opa. Microfonia, desculpa. Tá bom, fica calma. Fala, Bruno. professora, Hum. mas se for um artefato muito valioso, a gente tem que ficar quantos metros no máximo de distância? Isso é de museu para museu, tá bom? Isso é de museu para museu. Mas vamos dizer que não tem como falar, mas talvez 1 metro, talvez 70 centímetros, eu não tenho como te dizer essa informação com precisão, tá, Bruno? Mas tem coisas, por exemplo, que são muito valiosas, assim como você está dizendo, que às vezes não ficam nem em exposição para as pessoas verem. Ficam guardadas e só são expostas em determinados momentos, ou em datas comemorativas, ou, por exemplo, sai de um país e vem para o Brasil uma vez a cada 10 anos. Né? Então, essas coisas muito valiosas, elas não ficam expostas o tempo inteiro. Elas só são expostas para os visitantes em determinado momento, ou por conta da história, ou por conta de algum aniversário, tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. Olha lá, o terceiro parágrafo que a Pro colocou aí para vocês. Também podem ser considerados museus os centros científicos, os planetários, e eu escrevi errado, os jardins botânicos, os aquários, os viveiros, os sítios arqueológicos e históricos, os institutos de conservação e as galerias de exibição de biblioteca e arquivos. O que ele está dizendo aí para a gente? Tudo que fica exposto para a gente, né, que nem eu acabei de falar aqui. Eu vou no Jardim Botânico, lá no Jardim Botânico tem aquele viveiro de orquídeas. Aquele viveiro de orquídeas que tem lá no Jardim Botânico é um museu? É um museu. Porque ali você tem várias espécies de orquídeas, de épocas diferentes, né, que foram plantados diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de ir ao Jardim Botânico, mas a história do Jardim Botânico de São Paulo começa com um grande portão verde que tem lá, que foi Dom Pedro II que mandou construir. Então, assim,
todos esses espaços de visitação pública e que trazem para a gente algum pedacinho da história da humanidade ou da cultura daquele povo, a gente passa a... Maria Eduarda, tira a setinha, por favor. A gente passa a chamar de museu. Tá certo? Professora, mas uma pergunta, mas eu não sei se pode ser disso daqui. Mas você sabe como que surgiu esse nome museu? Então, a gente parte do princípio que ele é de origem grega. Então, muito provavelmente o museu nasceu na Grécia. Eu posso até pesquisar, Sossô, mas eu acredito que seja isso aí. Eu posso até pesquisar e depois te mandar. Aliás, Sofia, deixa eu te falar só uma coisa rapidinho. Eu vi seu e-mail, não consegui responder ainda, tá? Depois a Pro manda um áudio para você para esclarecer aquela sua dúvida, tá bom? Então, voltando aqui, turma. Então, se a gente pensar que os museus, eles criam essa identidade cultural, né? Eles trazem para a gente a história de um povo. Então, a gente pode concluir que o povo, a gente tem muitos museus espalhados pelo mundo, certo? Na mesma proporção que a gente vai ter muitos museus aqui também no Brasil, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar uns para vocês. Vamos lá? O que eu vou pedir para a gente olhar agora? Página 235, exercício 2. Vamos lá? Todo mundo? Nossa, eu tô falando vamos lá toda hora, né? Ai, falei. Ó o Mateuzinho entrando. É 37 ou 35, professora? 235 agora. Exercício 2. Mas é para grifar? Se quisesse, sim, mas agora eu já passei, Sossô. Depois vocês ficam com essa aula gravada. Oi, Du, conseguiu resolver? Não, né? A mãe já escreveu. Eu consegui ouvir ele. Eu também. Eu também. Eu ouvi, ele falou que a mãe escreveu. Bom, vamos lá? Então, exercício 2. Vamos lá, turma. Mediante essa pequena apresentação que eu fiz para vocês. Circule a peça que não é exposta em um museu. Qual que é a peça aqui dessas imagens que não é exposta em um museu? Terceiro ano. Salgado. Salgados, né? Então, circulem aí. Pronto? É na página 35, né? É, 235, exercício 2. Assinalem aí qual o objeto que não tem exposição em museu por enquanto. Prontinha? Livros também são expostos em museu? Quando eles têm uma identidade histórica, sim, Sussô. Pronto? Professora. Peraí. Fala, Bruno. Professora, eu acho que devia, assim, dar salgado para as pessoas que vão fazer uma excursão. Mas dentro do museu não tem exposição disso, né, Bruno? Fala, Esther. Professora, a página 136 vai ser lição de casa ou a gente vai fazer agora? Lição de casa. A Tá bom? Qual? Bom, vamos lá. Agora a página 237. Vamos lá, dar início à página 237.
Agora a gente vai começar a usar o museu, olhar para o museu como um espaço educativo. O que isso quer dizer? Que a visita a um museu é um programa muito divertido, né? A visita a um museu pode ter diferentes objetivos. Mais do que a memorização de fatos, ele deve ser um momento de aprendizagem diferenciada para todas as idades. Olha, o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, um museu, ele é um ambiente onde as pessoas vão para aprender muitas coisas, né? Essa visita ao museu, ele é um programa, ele tem que ser um programa prazeroso, né? Ele vai trazer para a gente muita informação interessante e vai fazer a gente descobrir muita coisa que talvez a gente nem imaginasse. Mas tudo a partir dessa visita do museu. Por isso que é importante a gente ter esse momento, por exemplo, de sala de aula, que a gente aprende a parte da teoria, tá certo? Porque no momento que a gente for ao museu, a gente vai vai ter a informação da teoria, mas vai colocar a teoria em prática. A gente vai ver a nossa teoria de forma física, estruturada. Às vezes a gente está aprendendo um período da arte e a gente vai fazer uma visita ao museu, a gente começa a olhar as obras de arte sabendo em que momento aquilo aconteceu. Quem foi que fez? Quem foi que desenhou? Quem foi que foi o grande idealizador daquele período? Né? Então, uma obra de arte, ele traz muita informação, muitos fatos através dessa pequena obra de arte que a gente está pensando, que a gente está idealizando. E tem vários... Pode falar. Mas eu não entendi muito bem, mas então você quis dizer que se é melhor a gente tá estudando agora para a gente ver logo o que aconteceu no passado no museu? Também, isso também é uma forma da gente avaliar a importância do museu. Mas eu digo assim, quando a gente vai ao museu, normalmente a gente tem uma informação antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No momento em que se está aprendendo sobre a chegada da família real, sobre a independência do Brasil. Se você vai ao Museu do Ipiranga, lá ele é diretamente relacionado com o assunto, certo? Então você começa a olhar os objetos, começa a olhar as obras de arte, começa a ler, ter mais informações que está relacionado com aquilo que você aprendeu na sala de aula. Então, é uma forma de você aprender coisas novas, de você olhar para aquilo que você aprendeu com outro objetivo, com um olhar mais curioso, com um olhar de arte, de beleza e de história ao mesmo tempo, entendeu? Então é assim, você consegue, se você estudar, você consegue entender melhor o que está falando no quadro. Exatamente. Aí você consegue fazer uma boa relação entre a teoria e o que você está vendo lá no museu. Certo? Por exemplo, vocês um dia podem ir ao museu, ver aquelas peças de roupa e lembrar de uma aula que a professora Marcela deu no 3º ano, que falou que a roupa das pessoas mudaram. Quando os portugueses chegaram aqui, eram muitas peças, eram tecidos quentes. Então, a gente começa a relacionar o que a gente aprendeu na sala de aula com o que de fato aconteceu através dos objetos, através da arte, através da tecnologia do tempo. Tá bom? Entendeu agora, Sossô? Turminha, vocês entenderam também? Tá? Então, como eu estava falando, existem vários tipos de museu e cada museu ele é especializado em conservar diferentes documentos. O que isso quer dizer? Cada museu é especialista em uma coisa, tá? Então, a gente vai ter museus de arte e história, e eles são especialistas em guardar a história daquela cultura, daquele povo, tá bom? A gente vai ter museus de antropologia e arqueologia. O que isso quer trazer para a gente? Ele vai trazer peças para a gente, né?
para a gente entender como era aquele povo, como aquele povo vivia, tá certo? Não estou gostando, já pedi para vocês pararem, porque você pode rabiscar minha tela. Ai, ai, ai. A gente vai ter museus de ciência e tecnologia, e esses museus de ciência e tecnologia, eles não necessariamente estão ligados ao que aconteceu no passado. Também podem estar relacionados, mas também podem estar relacionados com o que vai acontecer no futuro. Então, os museus de ciência e tecnologia, eles vão ligar o passado, o presente e o futuro através da tecnologia, através da ciência, do que é estudado, do que poderá ser nossa vida daqui a alguns anos, tá bom? Aí a gente está falando de uma coisa muito futurista. Deu para entender, Então, mais ou menos? Então tá falando do futuro, o que vai acontecer. Exatamente. Então, esses museus eles estão ligando dois aspectos, o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Tá bom? Ô, professora, isso daí não seria meio impossível? Não, mas aí são coisas visionárias, né? Eles começam a pensar como é que pode ser, como é que a tecnologia vai poder ajudar, tá bom? Aí eles lógico que dão, né, vamos dizer assim, eles viajam um pouquinho, né? Mas eles viajam pensando numa perspectiva do que pode acontecer, de o que aquilo pode melhorar na vida do ser humano. Aí, mas vai mesclar tudo um pouquinho, Sossô. Não é só coisas futuristas, não. Tem coisas vanguardistas também, coisas do passado, como eram, como são hoje e como podem ser amanhã. Tá? Sim. Mais alguém aí? Eu tô vendo 2 participantes levantaram a mão. Vamos lá. Fala, Sossô. Então, quer dizer que então usou a tecnologia para uma coisa boa, para usar em um museu. Exatamente. Exatamente. Fala, Bruno. Levantou a mão aí. Tá sem som, Bruno. Liga seu microfone. Aí, pronto. Professora, Hum. mas e se eu for algum dia no museu, aí eu tenho um filho, aí um dia antes de eu, se eu não conseguir explicar isso para ele, essas aulas, será que ainda vão estar no YouTube? Aí eu posso Não, mas ele vai ter outras orientações, talvez nem seja iguais essa que eu estou dando para vocês. Pode ser diferente, mas ele vai ter outras orientações, outra formação, né? As pessoas que vão ao museu, normalmente elas têm uma orientação de ir por algum motivo, ou elas vão porque gostam, né? Então, essa orientação que a gente tem hoje, provavelmente vai chegar lá no seu filho também. Fica tranquilo. Mais alguém? Professora, Então a gente vai pela escola, não é? Não, mas a gente também pode ir quando a gente quiser. Tem muita exposição em museu que é aberta ao público, é gratuita. Tá bom? Tem muita exposição aberta. Pode falar, Bruno. Mais uma dúvida. E esses museus que ficam aqui no Brasil, só são coisas que aconteceram aqui no Brasil ou também tem coisas de outros países? Tá, vamos falar disso aí um pouquinho daqui a pouco. Pode ser? Segura a pergunta aí. Tá. Então vamos lá. Vou até anotar. Calma. Já tá aqui a resposta, ó. Então olha lá, ó. Aqui eu trouxe para vocês e o livro não trouxe isso pra gente, tá bom? Isso aqui foi eu que pesquisei e coloquei. Então olha lá, ó. Alguns museus da cidade de São Paulo, só para a gente ter a noção. E aí eu vou responder também a pergunta do Bruno. Olha lá, a gente já foi ao Catavento, né? Então, o Catavento ele é um espaço cultural da criança. Lá tem muitas coisas relacionadas à ciência, à tecnologia, à informação, né? Mas diretamente relacionado ao público infantil, tá bom? Outra opção, aí eu respondo a sua pergunta, Bruno. Olha lá, a gente tem o Museu Afro-Brasil. Esse Museu Afro-Brasil, ele vai fazer exposições, ele tem a categoria dele é a cultura africana e afro-brasileira. Então, ele fala um pouco, assim, da cultura de fora do Brasil e da cultura dos povos afro-brasileiros aqui do Brasil. Descendentes também, né, aqui do Brasil. O Museu da Casa Brasileira,
Não, eu escrevi outra palavra errada. Design, né? Com D, não é com D. Então, especializado em design e arquitetura. Então, ele é um museu diretamente relacionado a outro tipo de assunto, que não é de história. Quer dizer, também tem a informação histórica, né? Como eram construídos os museus, os casarões antigos e como são agora. Ó, turma, a gente tem menos de 1 minuto de aula, tá bom? Vamos desligar e vamos voltar? Tá. Então, Vamos desligar. Sair, pode voltar? falar uma pergunta? Pode falar, Sussô. Então, se... Então, pode pegar, tipo, de pegar de outros países, de pegar de qualquer país. Sim. Até dos Estados Unidos? Por que não? Se tiver algum objetivo, qual que é o objetivo dessa exposição? Tá? Havendo um objetivo da exposição, sim, por que não? Tá bom? Fala, Bruno. Tá. Professora, Não, nada. Fala, Esther. a gente vai precisar voltar no link Sim, senhorita. Sim, senhorita.